E bateu aí o desespero no pastor Silas Malafaia. Olha, o Malafaia teve um dia ruim aí. Por quê? Porque ele foi no hospital visitar o Bolsonaro e deu de cara com a Polícia Federal. Deve ter se borrado de medo o pastor Malafaia. Por quê? Porque no momento o Malafaia foi anteontem visitar o Bolsonaro, mas ele gravou lá um videozinho e só ficamos sabendo dos detalhes ontem, principalmente no final da tarde. O que aconteceu? Ao chegar no hospital, Malafaia deu de cara com a Polícia Federal e aí sim, ele fez um videozinho que já eu vou te mostrar. Bravo ali e tal. Porque o Bolsonaro não queria deixar a oficial de justiça entrar no leito lá que ele tá na UTI. Leito não, lá um quarto enorme, aí maior do que qualquer hotel 5 estrelas. E aí, o Bolsonaro não queria e foi ali ameaçado que a Polícia Federal ia entrar e ia mandar o Bolsonaro assinar o documento porque ele tá cometendo crime de obstrução de justiça. Então, ou ele assina ou é crime, tá? Você tá bom para fazer live, tá bom para fazer, para dar entrevista de 1 hora, você tá bom para assinar 3 papeizinhos. Você pode receber visita aí de várias pessoas que chegam aí sem máscara, inclusive gente que é negacionista, que não respeita nenhuma norma, inclusive de higiene pessoal mínima, quanto mais norma sanitária, você pode receber então uma oficial de justiça de máscara lá na UTI. Pois bem, a Polícia Federal já estava lá no hospital quando o Malafaia chegou. E aí, com vocês aí, Malafaia. De Alexandre de Moraes e que recebesse um oficial de justiça, que o parente dele estivesse no CTI, eu queria ver o Banzé, que esse ministro desgraçado mandou fazer. Eu queria saber se ele ia mandar, o que ele ia mandar prender o hospital inteiro. Um oficial de justiça entrar no CTI, na unidade de terapia intensiva, para intimar um paciente, e o artigo 244 diz, caso de morte, dentro de tempo, pessoas com doenças graves não podem receber intimação. Gente, sabe porque Bolsonaro gravou uma live? Bolsonaro é um desobediente de médico. O médico não autorizou Bolsonaro a fazer live. Eu estava conversando com o doutor aí. Eu sou o pastor, quem controla ele? Cara, eu vou fazer o quê? Então, quer dizer... Então, se ele tá bom pra desobedecer o médico e fazer live, ele tá bom pra assinar 3 papeizinhos. Acabou. Doença grave. Viu como é importante a esquerda que faz vídeo desmascarando a farsa hospitalar do Bolsonaro? Por quê? Porque se dependesse da imprensa, o Bolsonaro estava até agora sem receber intimação e até agora obstruindo a justiça. Se não fosse aí a esquerda, principalmente plantonistas, parabéns a todos e todas as plantonistas, fazerem aí o trabalho de divulgar o vídeo até chegar no Alexandre de Moraes, não teria aí oficial de justiça ido intimar o Bolsonaro, você pode ter certeza, viu? É por isso que é tão importante aí a gente tá em todas as redes sociais. Inclusive é um dos motivos pelos quais vamos lançar aí nas próximas semanas um curso de Instagram. Aliás, tem uma coisa que eu quero anunciar aqui. Na descrição, o primeiro link da descrição vai ter um grupo de WhatsApp, se você clicar, que é para quem está interessado no nosso curso de Instagram. E já nesse link a gente já vai dar aí algumas aulas, algumas dicas aí de como usar o Instagram. Não só para política, tá? Para qualquer coisa que você queira, para fazer venda, para ser influencer de qualquer outro setor, para tudo, tá? Então quem quiser, o primeiro link da descrição, clica lá que você cai num dos grupos do WhatsApp, aí vai receber conteúdo, como melhorar isso no Instagram. Agora, voltando aqui ao Malafaia, você vê que ele fala, olha, entraram numa CTI, não sei o quê. Oficial de justiça lá, de máscara, com um paciente que tem toda a cara de estar fazendo um teatrinho, aliás, teatrinho não, teatríssimo, e olha, ator ruim, só os idiotas úteis dele é que acreditam aí na má atuação dele, jamais ganharia um Oscar o Bolsonaro aí, por isso deve ter tanta inveja da Fernanda Torres, porque as atuações dele são bem ruins, e aí o Malafaia entra, dá de cara com a Polícia Federal e fala, eu vou gravar vídeo, olha, se fosse o Alexandre de Moraes, um parente dele, ele mandava prender o hospital inteiro, olha. Acho difícil que um parente do Alexandre de Moraes ia aí fazer uma farsa hospitalar só pra não ser intimado. Pior é o hospital aí 6 estrelas, que é o DF Nova Star, se propor a isso, tá? Deixar aí um monte de gente visitar a UTI do Bolsonaro sem máscara, tem outros pacientes aí nesse hospital que estão na mesma UTI que correm risco, porque aí entra gente negacionista lá, sem máscara na UTI, e fica ali e tal, fica circulando por ali, pode circular bactéria. O pior para uma pessoa que está realmente convalescida, que não é o caso do Bolsonaro, uma pessoa que realmente está com uma doença grave, é se expor aí a todo tipo de bactérias que são trazidas de fora do hospital. Mas o Hospital DF Nova Star não está nem aí. O melhor para eles é fazer showzinho do Bolsonaro. Eles são o teatro e o Bolsonaro é o mau ator. Aí o Malafaia não estava não contente aí em fazer aí o teatrinho, gravar vídeo, aí
o Malafaia resolveu, no dia seguinte da visita dele ao Bolsonaro, humilhar o Bolsonaro. É aquela que o cara tenta te defender e você fala, pô, você é fã ou é hater? Você fica assim, pô, peraí, meu. Peraí. Não é a primeira vez que o Malafaia faz isso com o Bolsonaro, tá? Vamos lembrar dessa aqui em 2018, tá bom? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Você não tem valor, você é vil, você é fraco, você é tudo do ruim e do pior. Mas olha, gosto de você, hein? Pô, olha, com um amigo desse, quem precisa de inimigo, meu irmão? O cara vai te elogiar e só te detona. Fala, fã ou hater. Isso aí foi 2018. Agora, 7 anos depois, o Malafaia volta aí a falar das suas para defender o Bolsonaro. Segundo aí o Malafaia, ele deu aí uma rápida entrevista à imprensa depois de falar. Ele disse aí que o Bolsonaro tem problema mental. Ele disse aí, o Malafaia, que o Bolsonaro não poderia, ele não poderia assinar ali os documentos porque ele está aí com alterações mentais. Malafaia, o Bolsonaro está sob efeito de remédios que causam alteração mental. Carinha de bunda do Bolsonaro. O pior é que o Bolsonaro ficou 1 hora dando entrevista para a SBT e é o mesmo cara de sempre. Igualzinho, inclusive, de saúde, igualzinho sempre esteve. Forte ali e tal, assim, não estava convalescido, assim, não, normal. Você não vê assim, você vê obviamente as alterações mentais de uma pessoa que, como disse o próprio Malafaia, é uma pessoa vil, uma pessoa corrupta, uma pessoa ruim, porque Deus escolheu as coisas ruins para confundir as coisas boas. Segundo não eu, segundo Malafaia, tá bom? Então, você vê, ele sempre teve, provavelmente desde que nasceu, essa alteração mental de ser uma pessoa ruim. Mas, fora isso, agora, segundo o Malafaia, tá com outras alterações mentais. Quer dizer, agora o Malafaia tá chamando o Bolsonaro de coisas piores aí do que já chamava. Pô, com um amigo desse tá difícil. Essa é a tentativa do Malafaia de defender o Bolsonaro. Ele deve ter pensado ali, o Malafaia, com seus botões aqui. Olha, eu preciso de um argumento que seja ali um argumento que possa ser usado juridicamente para o Bolsonaro não poder assinar aí esse documento. Qual que eu vou usar? Ah, vou falar que o Bolsonaro tá sob efeitos aí mentais adversos e ele tá com uma variação mental aí. O cara tinha acabado de fazer live no dia anterior, deu uma entrevista, fez uma live e tudo mais, seguidores dele lá felizes, tal. Nenhum seguidor dele falou, nossa, como o Bolsonaro tá fraco, nossa, como o Bolsonaro tá diferente mentalmente, nossa, o Bolsonaro não fala coisa com coisa. Dou um exemplo, se o Joe Biden tivesse num hospital e aí o médico dele falasse, ele tá tomando remédios que causam alteração mental, a gente falaria, pô, já faz tempo que deve estar tomando esse remédio. O cara não fala nada com nada, já faz muitos anos. Mas o Bolsonaro, ele não fala nada com nada, mas para a claque dele entendem tudo o que ele quer dizer. Tá bem são o Bolsonaro aí das ideias que ele tem. São ideias burras? São. São ideias ruins? São. Mas tá bem são. Aí o Malafaia vai lá e fala, não. Porque para quem não tá sabendo, tem uma parte aí da lei que diz que uma pessoa que tá sob alteração mental de medicamentos, alguma coisa assim, não é apta para assinar documentos e não é apta para responder por si mesma. E aí o Malafaia deve ter lembrado disso aí, ou deve ter consultado algum médico, e aí resolveu xingar o Bolsonaro novamente. Falando que, ele tá com alteração mental, ele não poderia ter assinado. Pô, é só ver ele lá na live showzinho que ele fez com a oficial de justiça, como ele tava bem, inclusive usando ali da estratégia, falava ali de coisas do processo que não tem nada a ver com o oficial de justiça, só para fazer uma defesa prévia, para que seus seguidores vissem e gostassem dele. Sabe o que foi a melhor parte? É que a live do Bolsonaro, ele fez no Instagram também a live, né? A live do Bolsonaro fracassou, foi um fracasso de audiência essa live aí do Jair Messias Bolsonaro. O que mostra o seguinte, que é uma coisa que eu tô falando aqui faz muito tempo. Eu não dou tanto destaque a isso, porque realmente, se ficar falando aí, eu vou repetir demais. Mas a esmagadora maioria dos bolsonaristas não tá nem aí pro projeto de anistia, não tá nem aí para esse tipo de coisa. A grande maioria dos bolsonaristas gostaria que o Bolsonaro fosse candidato, desse o golpe e tudo mais, que são bolsominions. Mas, se vai ter anistia, se não vai ter, não estão nem aí.
já estão pensando, os bolsonaristas que são mais radicais, já estão pensando em quem vai ser o novo fascista que eles vão seguir em 2026. Boa parte deles já migrou para o Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal começar a atacar o Bolsonaro já era. Para metade dos bolsonaristas. Isso ficou claro na eleição para a Prefeitura de São Paulo, quando o Pablo Marçal ficou menos de meio ponto atrás do candidato que tinha ali amplo e irrestrito apoio do Bolsonaro, que era o atual prefeito com máquina pública, que era o Ricardo Nunes. O que quer dizer o seguinte: se o cara com a máquina pública, apoio amplo e restrito de Bolsonaro e Tarcísio, ficou só meio ponto na frente de um cara que estava atacando o Bolsonaro dentro dos próprios bolsonaristas, quer dizer que aquele cara conseguiu mais da metade dos bolsonaristas daquela cidade, que é a maior do Brasil. Por quê, Thiago? Porque o Ricardo Nunes tinha máquina pública, então, obviamente, ele consegue apoiar de muita gente que nem é bolsonarista e acaba votando nele, que ele assaltou uma rua na véspera da eleição, fez alguma coisinha ali na véspera da eleição, a pessoa acaba votando nele. Então, não todos os que votaram nele eram bolsonaristas. Os bolsonaristas votaram no Marçal. Veja, já estão ali carentes. Quem vai ser aí o próximo fascista que eu vou votar? Então não estão aí pensando em anistia, até porque para eles o Bolsonaro é um frouxo. Já os mais moderados bolsonaristas, segundo pesquisas, aí não sou eu, são várias pesquisas diferentes de 2023 até aqui, mostra que os bolsonaristas moderados, gente que votou em Jair Messias Bolsonaro, cerca de 20 a 25% deles, você pode falar, é pouco, um em cada 4 bolsonaristas. 1 em cada 4 são contra a anistia. Quer dizer, 1 em cada 4 eleitores que votaram ali no Bolsonaro em 2022 são contra. Peço a sua inscrição no canal. Não se esqueça aí, agora que chegou no fim do vídeo, primeiro link aqui da descrição, e aí você vai entrar no grupo onde a gente vai dar aí dicas pro Instagram e de pessoas aí que estiverem interessadas em adquirir o nosso curso do Instagram, que será lançado nas próximas semanas. Falou!